Estamos aqui para mais uma aula de redação, mas hoje, especificamente, vou dar um desvio no que seria só de redação, né? Para a gente ver algumas outras questões de produção textual que tem a ver também com redação, mas com o Enem de modo geral também, né? Não só com o caderno de linguagens, mas também com todas as questões gerais que tem no Enem, porque é relativo mais à interpretação de textos. Então, vou tentar aqui só ampliar o slide, porque o computador é meio demorado. Beleza. Passou o slide aí, Diego? Passou assim. Beleza. Então vamos lá, gente. Hoje eu trouxe para a gente falar de gêneros e tipos textuais, porque é muito importante para a gente ter uma melhor interpretação de textos na hora da prova, não só em relação aos textos motivadores da redação, mas também em relação a todos os textos que a gente tem que interpretar ao longo das provas. Porque no caderno de linguagens tem prova de... prova não, tem questões com interpretação de texto, no caderno de humanas, no de exatas e biológicas também. Isso não só no Enem, mas em todo e qualquer vestibular que vocês possam prestar, eventualmente, aí, em qualquer lugar do Brasil. É muito provável que sempre vá ter alguma questão ou de linguagens relacionada a gêneros e tipos textuais, ou relacionada a outras disciplinas, né, outras áreas do conhecimento, mas que exijam também uma boa interpretação textual, né? Não sei, o pessoal que é de São Paulo geralmente faz prova da Unicamp, né, do vestibular da Unicamp. Na Unicamp tem questões que são multidisciplinares, né, interdisciplinares, que é, por exemplo, questão de matemática em inglês. Então já não basta ser difícil de ser matemática, ainda é em inglês. Então isso exige também uma interpretação textual, mas que seja em outra língua, daí a gente compreender o que está sendo dito, né? Às vezes tem uma questão de história que traz algum texto mais literário, ou algum outro tipo de texto, de documento, que não é tão comum no dia a dia, mas que a gente pode conhecer, enfim. Assim que eu digo que não seria comum a história, por exemplo, mas traz ali aquele texto para você interpretar e aí poder responder a questão, né? Então todas essas questões estão em volta do Enem, de outros vestibulares, e tudo nos leva aos gêneros e tipos textuais, que são muito importantes e abrangentes, de certa forma. Então, se fosse para a gente passear, né? Para a gente ver tudo de tipos e gêneros textuais, tudo que seria necessário, importante e interessante, daria mais de uma aula, de repente daria até um curso inteiro, enfim. Mas aqui a gente tem que também tentar ser mais objetivos, enfim, e trabalhar com o que é de fato necessário para essas provas. Então, para quem vai fazer o Enem, chegar lá e já está dominando pelo menos o que é básico, o que é necessário para se dar bem com a interpretação de texto e com os tipos de gêneros textuais. Então, primeiro vamos às definições, né? O que seria um tipo textual, né? Que eles estão mais relacionados à estrutura física do texto, né? Os tipos textuais. É uma questão estrutural que dificilmente tem mudanças muito radicais, vamos dizer assim, né? Então, o tipo textual narrativo, ele tem características que são para todos os gêneros textuais narrativos, que conversam com o tipo narrativo. Então, é uma questão física, em parte estética do texto também. É a forma como o texto se apresenta, com características definidas do texto, né? E são classificados de acordo com a estrutura, objetivo e finalidade do texto. Então, cada um desses tipos textuais que eu trouxe, que são esses 5 mais importantes, que estão sempre presentes, né, nas provas, eles têm suas características e objetivos. Eu vou usar o termo regras, mas talvez não sejam bem regras. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que se existem regras, as regras são vira e mexe quebradas, né? De modo geral. Não é uma exceção por causa dos tipos de gêneros textuais. Já os gêneros textuais, eles têm mais uma função de transmitir a mensagem
de uma forma efetiva, ou seja, é se apropriar dos tipos textuais, mas dando outras características, de outras formas de dizer. E possuem uma função social específica e também um conjunto limitado de características. Então a gente vai ver mais na prática como se diferencia um tipo textual de gêneros textuais, mas o importante é saber que estão sempre relacionados. Todo gênero textual faz parte de um tipo textual. E um deles a gente conhece muito bem, né, o dissertativo argumentativo, que já se tornou um gênero também no caso da redação do Enem. Então a gente tem, por exemplo, né, o tipo textual dissertativo argumentativo, que a gente usa na redação do Enem. E mais recentemente já tem vários estudiosos considerando a redação do Enem como um gênero textual, uma maneira de se utilizar aquele tipo textual para alcançar as finalidades ali desejadas. Então a gente tem esses 5 tipos textuais mais importantes, que são o narrativo, o descritivo, o dissertativo, expositivo e injutivo. O narrativo, ele tem como estrutura, como componentes da estrutura, né, que sempre vão estar ali presentes de alguma forma. Embora, obviamente, possam ser subvertidos, vamos dizer assim, de algumas maneiras, né, tem suas variações, mas eles estão sempre ali presentes nos textos narrativos, né, que são o narrador, em primeira e terceira pessoa, personagens, espaço, tempo e enredo. Então, todo texto narrativo vai ter um enredo, uma história sendo contada, com personagens. Esses personagens podem ser reais ou fictícios, né? Eles têm um espaço, têm um tempo, onde aquele enredo e aqueles personagens estão localizados e acontecendo, e um narrador, que é aquele que conta a história, né? E é interessante a gente saber, vou comentar isso por alto, mas é uma questão um pouco mais específica, que levaria um pouco mais de tempo, né? Mas é interessante a gente saber, por exemplo, que narradores, no caso mais específico de textos fictícios, né, literários, vamos tratar aqui. Tudo bem que podem haver textos literários que não são fictícios, mas aí é uma outra discussão. Mas vamos pensar em textos literários fictícios, que se utilizam do gênero, né, ou melhor, do tipo narrativo, né, mas que variam em gênero. Na hora do escritor, é bom a gente ter um pouco essa diferença, né? Existe o escritor, o autor e o narrador. Então, o escritor é essa pessoa física que escreve. Vou pegar um aqui que seja um exemplo mais universal. Vamos pensar em Miguel de Cervantes, que escreveu Don Quixote. Então, Miguel de Cervantes é o escritor, é a pessoa física que existia. Existe o autor Miguel de Cervantes, que é aquela figura que não é bem fictícia, mas também não é bem real, mas uma figura de autoria, de uma certa autoridade, que vai ser comum para todos os textos escritos pelo Miguel de Cervantes. E vai ter o narrador, que é aquilo que o Miguel de Cervantes cria para contar uma história. Então, todo narrador, de certa forma, né, no caso dos textos literários fictícios, são também fictícios. Não importa se seja em primeira ou terceira pessoa. Se são oniscientes, onipresentes, observadores, vão ter essas variações, mas de modo geral são sempre fictícios. Então, o narrador de Don Quixote não é Miguel de Cervantes. É um personagem criado por Miguel de Cervantes, que tem algumas características específicas para que ele possa contar a história do Don Quixote de uma maneira específica. É meio complicado, pode ser meio confuso, mas, enfim, a definição é essa. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar depois lá no grupo, ou comentem aí no vídeo. Mas é isso, né? Tem essa diferença entre escritor, autor e narrador. E isso é importante de entender ainda aqui de forma mais simples e pouco aprofundada. Então, o narrador, ele não é necessariamente o escritor. E mesmo quando o escritor escreve, por exemplo, uma autobiografia, nada impede ele de fazer um narrador fictício para contar a história dele, né? Existe, inclusive, um gênero literário que é o da autoficção, né? Um subgênero, vamos dizer assim. Então, um autor ele pode escrever um romance, que é um gênero textual, que se utiliza da tipologia narrativa, e esse romance pode ser uma autoficção,
Ou seja, ele pega um momento da história dele, da vida dele, e ficcionaliza essa biografia dele. Ou seja, aí no caso o narrador pode ter o próprio nome, né, pode ser um narrador em primeira pessoa, tem o nome do escritor, mas não é o escritor, porque ele é ficcionalizado. Meio viajado, mas a ideia é essa. Então a gente tem gêneros, né, que se apropriam do tipo narrativo, né, da tipologia narrativa, que são, por exemplo, alguns deles, né, o romance, a biografia, o conto, a novela, a fábula, a reportagem. E o que todos esses gêneros têm em comum? São todos tipologia narrativa que tem como objetivo relatar acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios. Então, por exemplo, o narrador de uma reportagem, ele não pode ser fictício. Quer dizer, o escritor ali, né, o repórter no caso, ele pode até tentar, mas aí ele vai estar se auto-prejudicando, né? Porque o objetivo de uma reportagem é trazer um fato, uma notícia. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma fake news, aí já está indo para o lado fictício, né? Enfim, questões a se pensar. Que é bom a gente não ficar também viajando muito nisso por questão de tempo, mas é isso. Essas características vão se repetindo em todos os textos narrativos, de tipologia narrativa, independente do gênero textual. Então, aqui um exemplo. Eu peguei aqui o primeiro parágrafo da novela A Metamorfose, do Franz Kafka. É uma novela porque é um texto um pouco menor do que um romance, mas que tem características muito próximas do que é um romance. Mas ele é um texto um pouco menor, então tem 80 páginas e umas outras características que podem diferenciar, mas é uma novela, mas podem chamar também de romance. Acho que no sentido não profissional, assim, quando a gente está conversando na rua mesmo, podem dizer que é um romance, um livro, enfim. Uma ficção, A Metamorfose de Franz Kafka, um livro muito importante, literário, né, mas que teve uma importância muito grande no século XX, tem ainda hoje. Então vamos ver aqui onde a gente encontra aquelas características do texto narrativo nesse texto fictício do Kafka. Então eu vou ler aqui para vocês. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação ao volume do resto do corpo, tremulavam, desamparadas diante de seus olhos. Então, que características que a gente encontra aqui? Então, primeiro, vamos voltar aqui. A gente precisa de um narrador. A gente vê aqui que o narrador é um narrador observador, em terceira pessoa, né? Ele não se identifica como personagem. E ele está descrevendo aqui, observando, a partir da observação dele, o que está acontecendo com esse personagem, que é outra característica que a gente sempre tem que ter, que é o Gregor Samsa, que numa certa manhã, e é a questão do tempo, né? A gente precisa marcar o tempo no texto narrativo, então uma certa manhã, não importa qual manhã, de qual dia, de qual ano, esse personagem, o Gregor Samsa, acordou de sonhos intranquilos, né? Ele teve sonhos que perturbaram a noite dele, e quando ele acordou, ele percebeu que em sua cama, em seu quarto, e essa coisa do espaço, né? A localidade onde ele se encontra, ele estava transformado em um inseto monstruoso. E ainda tem a questão da descrição, né? A gente vai ver, tem um tipo textual específico, que é o descritivo, mas essas características da descrição, elas também estão no narrativo. Né? É preciso descrever para se criar uma imagem e a pessoa entender, né, aquilo que está sendo dito ali. O leitor entender o que está sendo dito. Então, ele traz uma descrição aqui que são as costas duras como coraça e vai descrevendo toda essa questão do personagem acordar transformado num inseto. Interessante. Né? Outra tipologia textual, né? O texto descritivo, que tem um pouco a ver também com o narrativo. Nesse sentido, assim, de que na narrativa a gente tem que descrever também. Mas tem outros objetivos, a tipologia descritiva também.
Então a gente tem na estrutura, né, verbos de ligação, adjetivos e descrição visual, com o objetivo de descrever objetos materiais ou imateriais, de modo que o interlocutor, ou seja, nós, os leitores, consigamos visualizar o que é descrito. Então, exemplos de texto descritivo, né, que se utilizam mais a descrição para chegar nesse objetivo de criar uma imagem nítida para o leitor. São a resenha, o currículo, anúncio de classificados, relatório. Então a gente vê que o descritivo ele pode ser usado, por exemplo, num narrativo, numa ficção. Ele pode ser usado numa resenha, que a gente vai ver o que é resenha, né? Que é um gênero textual também. Mas pode ser usado num currículo, que, que currículo também pode ser ficção, né? A gente pode mentir no currículo, mas em tese, em teoria, na prática, assim, que a gente tenta pôr, o currículo é um texto real, muito objetivo, né? Aí, mostrar as características nossas, né, pessoais, em relação ao trabalho, para a gente conseguir um emprego. Então é uma coisa muito formal, mas que precisa de uma certa descrição, né? No caso, nem tanto uma descrição para criar uma imagem, uma descrição para que saiba, por exemplo, as suas habilidades, né? Que isso ajude você a ser contratado. Um anúncio de classificados, né? Ou seja, uma publicidade também precisa ter uma certa descrição. Então, se quer vender um carro, é bom descrever que o carro está em ótimas condições, ou que de repente precisa melhorar alguma coisa no carro, então por isso que o preço do carro é aquele, enfim. E o relatório, quando a gente, por exemplo, faz uma pesquisa e precisa de um relatório para mostrar como foi o processo dessa pesquisa. Então, exemplo de resenha aqui, para deixar mais visual. Então, eu peguei aqui uma resenha sobre o livro A Lista de Schindler, por Maria Valéria, né? Publicado acho que num site, se não me engano, esqueci de pôr aqui a fonte. Mas é um livro que foi adaptado, inclusive, para o cinema, pelo Steven Spielberg. Então podia ser uma resenha tanto sobre o livro quanto pelo filme, né? Então o que ela vai dizer aqui? Oskar Schindler era um industrial alemão que conseguiu fortuna desde cedo e, por alguns fatores, acabou membro do Partido Nazista. Embora não compactuasse com a ideologia do partido de limpar a Alemanha dos, entre aspas, malditos judeus, ele lucrava com sua fábrica de esmaltados e contribuía com o partido. O livro começa falando sobre a origem de Oscar, de como ele enriqueceu suas relações com pessoas influentes na Alemanha e, posteriormente, de como ele arriscou a própria vida para impedir que vários judeus que trabalhavam em suas fábricas fossem levados nos trens de gado rumo à morte nos campos de concentração poloneses. Então a resenha ela vai vir aqui nesse sentido assim, de trazer aos leitores, né, geralmente leitores de jornais, revistas, sites, essa recomendação de livros e filmes. E aí pode ter uma crítica, de repente, né? Mas no caso da resenha, geralmente no caso da resenha descritiva, né? A gente tem dois tipos de resenha. Que vocês quiserem depois, a gente pode aprofundar em outra aula. Mas no caso de uma resenha descritiva como essa, o objetivo é só descrever como que é o livro, né? Ou o filme, com o objetivo de criar para o leitor essa imagem, né? Do que se trata, de como é, para incentivar o leitor a ler ou assistir o filme, né? Outra tipologia, dissertativo. E essa vocês conhecem melhor, que seria a redação do Enem, né? Então, a tipologia dissertativa, cuja estrutura é a apresentação de tese e opinião por meio de exposição de argumentos, podendo ser científicos ou não, estratégias retóricas para convencer o leitor, com o objetivo de apresentar uma posição do autor sobre um determinado tema ou assunto. Então, por que na redação do Enem a gente tem que argumentar, dar a nossa opinião? Porque é isso que o Enem quer da gente, né? Que a gente se articule por meio da linguagem para apresentar uma opinião, uma posição sobre aquele tema, que é sempre um tema relevante, de alguma forma, né? Então, exemplos: redação de vestibular, que a gente conhece muito bem, artigo de opinião, tese, dissertação acadêmica, editorial de jornal, artigo científico, monografia, que é o TCC, e etc. Então, eu não coloquei exemplos de dissertativo porque a gente já conhece, né, gente? A gente está vendo já algumas aulas sobre isso. Texto expositivo, né? Tipologia expositiva. A estrutura
consiste mais nos métodos dedutivos, indutivos e dedutivos indutivos. Eu não vou trazer para vocês exatamente explicado como gostaria, porque acho que não teríamos tempo também para isso. Até porque agora o Meet ele fecha, né, quando dá 1 hora. Mas são Fica maneiras. tranquilo, Gustavo, Nossa, que é institucional, então se quiser estourar também, beleza, pode. tranquilo. Mas aí, de qualquer forma, eu acho que eu vou trazer depois, então, porque é um pouco mais complexo, enfim. Mas tentando resumir, né, deixando mais tranquilo, pra vocês entenderem, né? O objetivo do texto positivo é expor conhecimentos gerais e consensuais sobre determinado assunto, sem expor argumentação ou problematização. Ou seja, não tem espaço para se dar uma opinião. No caso, seria só expor mesmo, tá aí no nome, né? Essa maneira de expor o conhecimento, né? E por isso que existem métodos, sejam esses dedutivos, indutivos e dedutivo e indutivo, né? Mas tentando resumir, o dedutivo, por exemplo, seria ter uma ideia e, enfim, essa ideia, eu deduzo algo dessa ideia e ela me leva a outra ideia para concluir, enfim. Não sei se eu vou conseguir explicar isso direito, gente, porque eu ia ter que trazer slides específicos para isso e outros exemplos, né? Mas é isso, expor uma ideia sem argumentação, sem dar opinião. E um exemplo disso, né, o verbete, que a gente encontra nos dicionários. Então, por exemplo, a palavra texto, né, o que significa? Um substantivo masculino, conjunto de palavras escritas em livro, folheto, documento. E lá o dicionário em si é um texto expositivo, né, onde não há espaço para argumento, só expor o que é, um senso comum, né. E aí, no caso da problematização, a argumentação seria o dissertativo sobre o expositivo. Tem essa possibilidade também. Que é o texto injuntivo, né? A estrutura que utiliza muitos verbos no imperativo estrutura-se uma ordem cronológica, né? Então, o texto injuntivo, a tipologia injuntiva, se relaciona a gêneros como, por exemplo, manuais, receitas, instruções, com esse objetivo mesmo de instruir o leitor para que ele possa realizar uma ação. Então, por exemplo, a gente tem uma receita, né? Uma receita de bolo, onde a gente tem os ingredientes, a quantidade exata dos ingredientes e o modo de preparo, onde, por meio ali do texto, a gente vai relatar, né? Mostrar com palavras o passo a passo do que você tem que fazer para chegar ali no bolo de cenoura. Mas olha só que interessante agora. A gente tem aqui esse texto chamado Receita para fazer um poema dadaísta, do Tristan Tzara. Se é uma receita, quando a gente vê uma receita, então é um texto injuntivo. Ele está ali para dar instruções. Mas é para fazer um poema dadaísta. Então tem alguma coisa a ver com poema. Então é um texto injuntivo ou é um texto narrativo, né? Porque uma coisa assim que também daria muito assunto é pensar que a poesia ela também é um texto narrativo, né? Ela também tem, por exemplo, narrador, né? O eu lírico, só que é um tipo diferente de narrador, muito específico. Também tem personagens, tempo, espaço, ou não, né? A poesia é um caso à parte, né? Tem toda uma questão de subversão desse, da coisa do gênero mesmo, né? Ser o gênero lírico sobre a tipologia narrativa. Mas aqui a gente já começa a questionar. É uma receita, mas é para fazer um poema. Aqui eu trago, né, essa referência que pode servir também como repertório cultural para vocês na redação, que é o movimento dadaísta, né? Um movimento de arte do século XX que se deu ali na Europa e tinha com esse objetivo mais geral de, de subverter as regras da arte que se conhecia até então. Então é fazer arte com qualquer coisa e sem necessariamente ter um objetivo lúdico, ou enfim, que não seja a própria subversão, assim, né? A própria quebra de expectativa com a arte. Então, um exemplo disso é, por exemplo, essa obra chamada A Fonte, do Marcel Duchamp, que ele assina como R. Mutt, que é um pseudônimo, né? E essa obra está no museu.
lá na Europa. E o que é isso, né? É um mictório. Então, o Marcel Duchamp ele pegou um mictório de banheiro que não estava sendo usado, colocou de ponta cabeça ali, deitado, assinou com um pseudônimo, colocou a data e colocou numa exposição de museu. E falou, essa é uma obra de arte, é a fonte. Então, essa arte, essa obra, né, consegue resumir bem o que foi o movimento dadaísta, né? Esse movimento de arte que queria quebrar mesmo as regras. Então, sabendo disso, né, tendo essa referência, quando a gente vai ler aqui o texto do Tristan Tzara, sobre receita para fazer um poema dadaísta, e é assim o texto, né? Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensar dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco. O poema será parecido consigo, e pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Então, olha que texto interessante, porque ao mesmo tempo que ele se propõe ser uma receita, e aí tem características do texto injuntivo, né? A gente vai ver aqui, né? Utiliza muitos verbos no imperativo, estrutura-se uma ordem cronológica. A gente tem aqui verbos no imperativo, né? De ordem, né? Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com comprimento que pensa dar o seu poema, e tudo isso em uma ordem cronológica, né? Primeiro você tem que pegar o jornal, depois a tesoura, depois você vai recortar o artigo, né? Escolher o artigo, depois recortar o artigo. Então a gente tem todas essas características de uma receita, de um texto injuntivo, mas é um poema, porque quando a gente chega no final, ele está falando assim: o poema será parecido consigo, e pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Aqui ele está se utilizando basicamente uma ironia, né? Quase fazendo uma sátira, uma piada aqui no final, né? Então é um poema também. É um poema dadaísta, ensinando como se faz um poema dadaísta. E é claro que aqui, no caso, o Tristan Tzara, ele não está seguindo a, a ordem que ele propõe aqui, né? Ele não está seguindo essa receita, mas ele está fazendo um poema dessa forma. E é interessante pensar, né, nessa coisa do infinitamente original, que sempre que a gente pensa num texto, é impossível ser 100% original. Impossível, não tem como. O que existe é um efeito, né, de autoria, um efeito de originalidade. E a gente dá o texto pela maneira como a gente escolhe, né, a partir do estilo como a gente escreve, né, da nossa escolha de palavras, organização do texto, que dá a originalidade do texto. Porque quando a gente vai ler, todo texto tem dentro de si todas as nossas referências, não só textuais, mas culturais, sociais. Então, todo texto que vocês escrevem também tem um pouquinho dos seus professores, dos livros que vocês leram, dos conselhos, né, de tudo que os pais de vocês falaram ao longo da vida, do que os amigos, do que os relacionamentos amorosos que vocês tiveram na vida, tudo aquilo está no texto, mesmo que seja um texto, por exemplo, como uma dissertação, né, uma redação, ele tem essa referência ali na maneira como você escolhe fazer as coisas. Ou seja, nada é 100% original, porque você sempre está copiando de alguém de alguma forma, né? Meio doido pensar isso, meio filosófico. E tem muitos textos sobre isso, inclusive, né? Se chama, um dos nomes dados a isso é polifonia. Mas enfim, aqui a gente vê que o Tzara, ele tá tirando um sarro, né? Ele fala, não, vou te ensinar a fazer um poema dadaísta. Fazendo uma receita e um poema ao mesmo tempo. E no final ele ainda tira um sarro. E pronto, será um escritor infinitamente original. Porque se você fizer isso, obviamente, né? Você vai ser muito original, porque, enfim, você não vai estar se utilizando de um processo lógico de escrita, que é, por exemplo, escolher quais palavras que você vai usar, de qual forma, para dar tal ideia, porque aí você vai estar fazendo um texto, né? Se for fazer um poema da 10 seguindo essas ordens, você vai estar fazendo um texto completamente viajado, sem sentido, nesse sentido, né, de, de que o texto significa algo além da subversão, e vai ser incompreendido por isso.
assim como os dadaístas sempre foram incompreendidos. Né? As pessoas, obviamente, as pessoas se assustaram, ficaram apavoradas quando elas viram a fonte do Marcelo Duchamp. É uma vitória de ponta cabeça, né? Vou pegar uma obra do Andy Warhol, que era só uma lata de molho, assim, uma lata, né? Não era nada mais que aquilo. Mas é arte. E aí a gente entra na discussão, né? O que é arte? Mas discussão para outro dia. Então agora esse texto aqui, que eu vou dar de exemplo, aqui seria uma parte mais interativa da aula. Mas como eu acho que ninguém entrou também, o que eu vou propor? Que vocês que estão vendo gravado no vídeo, pausem agora e pensem qual que é a tipologia e qual que é o gênero desse texto. Pode pausar o vídeo e pensar qual que é a tipologia e qual que é o gênero desse texto, sem pesquisar, só pausa o vídeo e pensa. A gente tem esse texto aqui, né? Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Aí pausa e pensa. Tipo e gênero textual pertencente a esse. Agora que você pausou, que você já deu o seu play, que você já pensou, sem pesquisar, só aqui vendo as características gerais, muito provavelmente, aqui eu vou ter que, infelizmente, dar uma viajada, porque, como não tem outros aqui, vocês não podem responder isso agora, né, ao vivo, eu vou ter que supor o que geralmente acontece quando eu faço essa pergunta numa aula, com alunos presentes, né? Quando eu pergunto qual que é o tipo textual, eles vão falar, né? Vão botar, professor, é o tipo descritivo, um anúncio de classificados. Ele está fazendo uma descrição aí de algo que ele quer vender. Sapatinhos de bebê não cruzados, vende-se. Então vende-se, ele está fazendo um anúncio. É uma publicidade, né? Um anúncio de venda de sapatinhos de bebê. Só que não. Assim, pode ser? Pode ser. Se eu pegar esse texto e fazer um lambe-lambe dele, né? Colocar num poste na rua, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados, colocar ali meu telefone. Aí pode ser realmente, não um anúncio. Mas esse texto em específico, quando foi escrito e por quem foi escrito, não foi feito com esse objetivo. Embora parte do objetivo seja parecer só um anúncio, né? Mas se vocês forem reparar aqui, né? Por exemplo, sapatinhos de bebê nunca usados. O que a gente pode pensar por trás disso? Tem uma história aí por trás. Pensem nisso, né? Vocês que estão vendo gravado. Questionem isso. Tem uma história. Sapatinhos de bebê nunca usados. Por que eles nunca foram usados? Porque o bebê morreu. É uma interpretação. Se tem um sapatinho de bebê, eles nunca foram usados, eu vou vender. Então é um bebê que morreu antes de nascer. Que não teve oportunidade de usar o sapatinho de bebê, né? Então você tem uma história muito triste por trás desse anúncio. E aí, quando a gente pensa que ele foi escrito por esse cara, o Ernest Hemingway, que é um escritor de ficção estadunidense, que morou em Cuba por boa parte da sua vida, enfim, a gente vê que é um texto literário, é da tipologia narrativa, um gênero conto, né? Mas precisamente um mini conto, né? Que hoje, mais recentemente, a gente usa esse termo. Então é um mini conto. Ele está sendo narrado, ele tem uma história aí por trás, mas é tudo muito bem escondido. Porque tem uma história aí. Sapatinhos de bebê nunca usados é proposital esse uso, né? Só que ele é muito bem escondido. E a gente vai ver por quê, né? Para dar o exemplo de como funciona, né? Um gênero textual, por exemplo. Mas aqui outro mini conto importante, né? Para a gente compreender antes, né? De continuar a falar do Hemingway. O Anton Chekhov, que é um escritor russo, escreveu isso aqui, né? Esse mini conto. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida. É um conto também, né? Porque a gente tem um personagem, um homem, a gente tem um espaço em Monte Carlo, um tempo, de certa forma, né? Ele vai ao cassino, né? Ganha 1 milhão, volta para casa e se suicida. Então esse é um mini conto. Por que ele se suicidou? Aí vai depender de cada leitor, né? Tentar pensar o porquê, né? Ah, ele foi
jogou no cassino, ganhou 1 milhão, mas de repente a vida dele era muito ruim. Ele ficou triste porque ele tinha 1 milhão, mas não tinha uma vida legal, enfim. A gente pode pensar nisso, tanto de coisa, né? As interpretações são muitas. E aí a gente vai para um texto que eu trouxe aqui, mas a gente não vai ler o texto inteiro, obviamente, porque é um texto mais acadêmico, que um escritor chamado Ricardo Piglia, um escritor argentino, escreveu esse texto, né, um ensaio, teses sobre o conto moderno. E ele fala sobre o Hemingway, né, sobre a teoria do iceberg do Hemingway, que é uma síntese de um processo de transformação dos contos modernos, né? O conto é um gênero textual, pertencente ao tipo narrativo, né? E o que o Hemingway dizia? O mais importante nunca se conta. Ou seja, o mais importante daquele texto lá, do vende-se sapatinhos de bebê nunca usados, não está explícito no texto. Ele está oculto. E a gente tem que quebrar a cabeça para pensar que aquilo ali é muito triste, que é uma história sendo contada ali. Só que minimalista, com pouquíssimas palavras, nada explícitas em relação a isso, né? É esse mais importante. E ainda no texto do Piglia ele vai continuar, né? Se questionando. O que teria feito Hemingway com a anedota do Chekhov, né? Que é essa de Monte Carlo. Narrar com detalhes precisos a partida, o ambiente onde se desenrola o jogo, a técnica que usa o jogador para aposentar o tipo de bebida que toma. Não dizer nunca que esse homem vai se suicidar, mas escrever o conto como se o leitor já soubesse. É assim que o Hemingway contaria essa mesma história que o Chekhov contou, né? E é interessante a gente perceber isso por quê? Porque todo gênero textual tem um... Quer dizer, mais precisamente, os gêneros literários têm esse tipo de configuração, né? Mas, de modo geral, todo gênero textual vai ter suas características. Essas características elas podem ser um pouco mutáveis, né? Algumas delas, mas sempre vai ter. Então, assim, o que que muda, né? Num conto, no caso do Hemingway, é que o Hemingway acha que é importante dizer aquilo que dá só um primeiro plano, né? Ou seja, deixar o que é mais importante para a história oculto, contando duas histórias basicamente, mas uma está muito oculta ali. Mas o Chekhov não, ele decidiu colocar algo muito importante aqui, que é o se suicida, mas ao mesmo tempo suprimir outra coisa que é importante, que é o porquê. O porquê ele não conta. Porque o Chekhov também tinha uma teoria, né, de que você tem que escrever o conto inteiro, tira o começo, tira o final e deixa só o meio. Era assim que ele fazia. Porque o começo e o final não interessariam. Então, dentro dos gêneros textuais, a gente tem esse tipo de mudança. Mas sempre vai ter essa questão, né? A gente tem um personagem, a gente tem um espaço, a gente tem tempo. É claro que aqui no texto do Hemingway, a gente tem um personagem, tem o bebê e a mãe do bebê. Porque esses sapatinhos iam ser usados por alguém. Se fosse um sapatinho recém-fabricado e aquele cara que fez o cara, enfim, a fábrica que fez o sapatinho de bebê para ser vendido, e ele precisa vender isso, ele não vai anunciar que eles nunca foram usados. Não, vende-se sapatinhos de bebê. Porque ele fez, ele acabou de fazer, então ele vai vender. Agora, se fez questão de dizer que nunca foram usados, então quer dizer que alguém comprou esses sapatinhos de bebê e não teve a oportunidade de usar. Então a gente tem personagens, a gente tem o bebê e a mãe, pelo menos, né? E aí o tempo e o espaço não importam, é algo universal, aqui nesse caso específico desse texto. Mas pelo menos uma característica tem ali, tá ali presente. E outro mini conto, né, que a gente considera mini conto, mas na verdade é um trecho também do Diário do Franz Kafka, que ele diz assim, né, 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, natação à tarde. E esse eu trouxe também só para... Porque tem gente que chama de mini conto, mas eu acho que eu prefiro considerar só como trecho de diário do Kafka, né? Mas que ele está dizendo aqui também, né? Também está contando uma história. Ele localiza no tempo, né? 2 de agosto. Lugar, Alemanha, porque ele é alemão. Tem a questão da natação à tarde, enfim, é um diário. Mas tem algo de crítica aqui também, né? Que a gente pode relacionar com o nosso tempo atual, né? O que a gente está vivendo hoje em dia. Ou seja, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Como que a gente pode trazer isso para hoje em dia?
A gente está vivendo uma pandemia, a pior enfim, a grande pandemia do século, morreram aí mais de 500 mil pessoas já, mas se não me engano mais de 520 mil no Brasil. Tá morrendo gente ainda, mais gente se contaminando, a vacinação atrasada em boa parte do país, escândalo de corrupção e tudo mais, mas a gente está tendo aula, a gente não deixa de tomar nosso cafezinho, de ir na academia, tem gente que vai na academia, enfim, a gente está se preparando para o vestibular, vamos fazer o vestibular. E tantas outras coisas que a gente faz que seriam, não sei se é a palavra certa, é fútil, mas vou usar esse termo, mas não necessariamente isso, né? Mas de repente uma coisa que é de menor importância enquanto o mundo está acabando na nossa frente, assim, né? Então isso está nesse texto do Kafka também, que ele diz em poucas palavras. Então percebam que é muito complexo, né? Mas a interpretação de texto está aqui, e o que ajuda a gente a interpretar esses textos como textos da tipologia narrativa, de gêneros como o conto, o romance, o diário, enfim, é essa questão de conhecer os tipos e os gêneros textuais para aplicá-los na interpretação de texto. Porque é esse exemplo que eu coloquei aqui do texto do Hemingway. A gente vê isso na rua, a gente pensa, sapatinhos de bebê sendo vendidos, a gente nem para de direito para pensar. A gente pensa, um texto, então, expositivo, enfim, descritivo, né, no caso. E sendo que é um mini conto, né? Ele é narrativo, está contando uma história. Então, se a gente se depara com esse texto numa prova, é importante a gente ter esse olhar crítico, né, de interpretação textual. E aí eu trouxe umas questões do Enem, só para a gente ver aqui rapidinho, né? O certo também era vocês estarem aqui participando, já para vocês tentarem dar uma resposta, depois eu mostrar qual que era a correta. Mas aqui, eu vou deixar, então, deixa eu ver que horas são. Já vai dar também 50 minutos de aula. Então, o que que eu acho melhor fazer? Eu vou passar para vocês essas questões, né? Vou ler com elas, mas enfim, eu vou tentar pular aqui as respostas. Mas aí não daria certo, esquece. Vou ler mesmo a questão e aí a gente vê. Vou ampliar aqui de novo. Então, aqui, são questões do Enem, tá, gente? Eu peguei três aqui. Então, sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que. E aí a gente tem essas tantas questões. Se vocês quiserem, pausem o vídeo, nesse momento aqui que eu estou projetando, pausem e tentem responder por si mesmos. É o que eu recomendo. Pausou o vídeo, beleza, agora eu vou continuar. Eu já vou dar a resposta, gente, porque para não ficar também, né, eu ficar lendo todas as questões, e aí acho que seria chato para vocês, né? Então, eu vou passar aqui a questão, vocês pausem, tentem responder, depois dá o play. E a resposta é a alternativa C, né? Qual que é a alternativa C? Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas, e podem apresentar-se sob forma de 5 diferentes tipos de texto. Aqui estão falando dos gêneros textuais. E a gente viu que gêneros textuais são muito mais abrangentes, tem vários tipos de gêneros textuais. O que são 5 são os tipos textuais, que são bem definidos, limitados. Os gêneros não. O gênero a gente viu, por exemplo, com conto, mini-conto, que eles têm suas variações, cada um tem sua tese, sua teoria, mas a tipologia permanece a mesma. Então, a alternativa é C, que os gêneros textuais, ao contrário dos tipos textuais, são incontáveis, pois variam de acordo com o contexto comunicacional no qual os falantes estão envolvidos nos atos de fala. Questão 2, do Enem de 2013. A gente tem esse texto aqui nesse poema da Prado, que é a diva. Vamos ao teatro, Maria José? É uma pergunta, né? Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, e um pouco alegre por recursar com orgulho. Teatro, disse no espelho, teatro mais alto, desgrenhado. Teatro, e cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeito. Então a gente tem um poema, e a questão, né? Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas,
reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto adivo, a gente tem as questões, narra um fato real vivido por Maria José, surpreende o leitor pelo seu efeito poético, relata uma experiência teatral profissional, descreve uma ação típica de um poema sonhadora, defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. E aí é preciso responder o que seria correto, né? Pausa o vídeo, vocês pensem um pouco, e eu já vou para a resposta. E a alternativa B, né? A cena descrita no poema narrativo, a diva leva o leitor a imaginar a experiência teatral através do diálogo expresso no texto. Ao chegar ao final do poema, o leitor é surpreendido pela função poética, que transforma a simples Maria José em uma diva pela sua atuação dramática e espontânea. E a terceira questão do Enem de 2010, a gente tem esse texto, né? Câncer, 21/6 a 21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha, se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é a palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro, sentir a vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia, número 7, enfim. Aí a questão. O reconhecimento de diferentes gêneros textuais em seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é. Aí vocês pausem e tentem ver aqui, né? A gente tem as questões: vender um produto, anunciado, informar sobre a astronomia, ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião dos leitores em um jornal, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. E a resposta é essa: E, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. E aqui a gente termina. Acho que deu tempinho certinho. E é isso, gente. Se vocês forem tendo dúvidas quando forem ver gravado, podem comentar no vídeo ou mandar pelo WhatsApp, enfim, como acharem melhor. Que era só para a gente ter um panorama geral mesmo sobre gêneros e tipos textuais, para ajudar vocês na interpretação textual. É isso.